Bem, queridos, hoje nós vamos para as outras águas. Quem sabe o que a gente comemora esse mês? Reforma Protestante. Reforma Protestante, irmão. Esse ano a gente comemora 507 anos de reforma. Como a gente fez no ano passado, a gente fez uma série sobre a reforma, vocês lembram? Né? Espero que ainda esteja fresco na mente de vocês, que a gente tratou ano passado. Vocês não lembram, tem os vídeos todos lá no canal do YouTube, lá para vocês acompanharem. Né? E por causa dessa comemoração, eu queria tratar com vocês, pelo menos até o final desse mês, né? Vai ser 2 mensagens, sobre a questão de uma série já em Gálatas para falar dessa comemoração da reforma, né? Porque o livro de Gálatas, ele foi um dos livros, né, muito usados na época da reforma. Porque a carta aos Gálatas, ela é uma carta apologética que vai defender, né, uma certa heresia que adentrou dentro da igreja, que é a questão ali da salvação mediante obras, né? Mediante fazer algo para completar a salvação que Cristo nos deu. Então, Gálatas dá para a gente tratar esse tema aí. A gente vai ficar só praticamente no capítulo 1. Né? Aí depois nós voltamos para Romanos. Né? Então, abra aí em Gálatas, capítulo 1, do verso 1. Do verso 1 ao verso 5. A gente vai ver o prefácio e saudação do apóstolo Paulo. Bem, todos encontraram? Gálatas 5, verso 1, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai Santo, Pai bendito, graças damos pela noite, pela oportunidade de te buscar e te engrandecer, Senhor. Senhor, ajuda-nos nesta noite, abre o nosso entendimento, o nosso coração para as Sagradas Escrituras. Que o Senhor possa, ó Pai, continuar nos moldando a imagem do Teu Santo Filho. Ajuda-nos, ó Pai, a expor e a ouvir, ó Pai, e ser edificados com a Tua Santa Palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a carta aos Gálatas, né? Eu lembro de ter exposto a carta aos Gálatas quando a irmã Janaína veio para o Japão. A gente fazia culto doméstico e a gente falava da carta aos Gálatas, né? A gente nem chegou a terminar, né? Não chegou a terminar, né? Espero que um dia a gente consiga, né? Toda a carta. A carta aos Gálatas, gente, ela é conhecida como a carta da liberdade cristã, né? A carta de alforria, né? Porque ela trata desse tema da liberdade cristã. Se você quiser conhecer o tema dessa carta, é o que a gente leu na abertura, Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não submetai novamente ao jugo de escravidão. Então, Cristo, ele nos libertou. Nós vamos ver do que ele nos libertou. Né? E a carta aos Gálatas, ela foi usada muito na Reforma Protestante para combater, né, o problema que estava sendo combatido ali na Reforma, que era a questão da justificação pela fé somente. Né? A Igreja Católica dizia que era fé mais obras, fé mais algumas coisas que que as pessoas faziam. E a gente viu isso na série, né, da Reforma que a gente fez ano passado. Né? E a carta aos Gálatas, juntamente com a carta aos Romanos, foram as cartas principais assim, para tratar desse problema. Então, a carta aos Gálatas é praticamente uma carta apologética. Quem sabe o que é apologética? Carta apologética? O que é apologia, gente? Isso, defesa. Então a carta aos Gálatas é uma carta de defesa contra algo. Né? E a gente vai ver durante aqui o nosso estudo. Né? Nós vemos aqui do verso 1 ao verso 5. Né?
E primeiro, antes da gente entrar, né, nessa carta, o ruim é que sempre a primeira introdução ela é muito técnica, né? Eu espero que vocês se mantenham firmes nessa introdução, porque às vezes é muita coisa técnica, às vezes não interessa tanto, mas são questões cruciais para a gente entender a leitura da carta, né? Certo que a gente não vai terminar ela logo, né? Mas vocês tendo essas questões introdutórias em mente, quando vocês forem lê-la, né? Isso vai estar mais nítido para vocês entenderem por que o apóstolo Paulo está falando isso ou aquilo, né? Então, é que nem um telefone, gente. Não sei se vocês já, né, viram uma pessoa falar no telefone. Imagina que eu pego o telefone, alguém me liga aqui agora. Eu estou com a minha esposa do lado, né? O telefone toca e eu falo, ô fulano, como é que tá? Tal. Aí do nada é sério que ele fez isso? Rapaz, onde é que ele tá? Então, então tá bom, eu vou lá conversar com ele. O que você acha que é minha primeira... Quando eu desligar o telefone, o que minha esposa vai fazer? Quem era? O que aconteceu? Né? Isso. Então, é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito, gente. Né? A gente tem que fazer algumas perguntas. Né? Quem é que escreveu a carta aos Gálatas? Quem escreveu? O apóstolo Paulo. Beleza. Para quem que ele escreveu? Isso. Você vai falar. Para a igreja da Galácia. A Galácia é uma igreja? Isso. A Galácia é uma região, né, centro-norte da Ásia Menor. Né? Quando a gente fala da Galácia, as igrejas da Galácia, é plural. Então não é só uma igreja, são várias. Né? Então você tem que saber dessas coisas para quando você estiver lendo, você ter um entendimento maior para quem Paulo está falando isso aqui. Né? E qual que é a razão de Paulo estar falando essas coisas? Né? Por quê? Qual foi o propósito dele ter escrito essa carta? Você tem que saber disso também. Porque você sabendo o propósito, você vai entender. Agora eu sei por que ele disse isso aqui. Por que ele está tratando isso aqui? Né? É por causa disso, disso e disso. Né? É como a gente fez lá em Romanos. Né? Quando a gente descobriu alguns propósitos de Paulo, a gente, por isso que Paulo falou isso e falou aquilo. Né? Sobre a questão da Galácia, a gente tem que descobrir também para que Galácia Paulo está falando. Porque a palavra, quando você vai estudar a questão da Galácia, Galácia se refere aos povos da região norte, né? Que é o povo étnico lá, né? O pessoal da Galácia mesmo. Só que quando o Império Romano dominou a Ásia Menor e assimilou a Galácia, uma região sul também foi assimilada para essa região da Galácia. Né? Aí por que isso é importante? Você tem que saber, porque para quem Paulo está falando? Para os Gálatas do sul ou os Gálatas do norte? Porque nós sabemos que na primeira viagem missionária de Paulo, que está registrada lá em Atos 13 e Atos 14, que Paulo fez uma viagem pela, né, região sul. Não fala da região norte. Né? Só que você vai lendo Atos, na segunda ou na terceira, pode ser que Paulo tenha passado por lá. Só que não fala de fundação de nenhuma igreja. Então aí você tem que saber, para quem Paulo está falando? Para os Gálatas do sul ou do norte? Porque se você identificar isso, você pode identificar o ano que Paulo escreveu. Se você considera que ele escreveu para os Gálatas do Sul, após a sua viagem missionária lá, a primeira, né, a gente pode datar ela do ano 49 depois de Cristo. Né? Se for para o norte, foi lá para o ano 56, 57. Por que isso é importante? Porque o Concílio de Jerusalém, que é um problema que é resultado dessa questão da Galácia aqui, né, teve o primeiro concílio da igreja, em Atos 15, você pode ler lá, que tratou desse mesmo problema que Paulo vai tratar aqui. Então, só que a gente lê a carta aos Gálatas, a gente não sabe por que Paulo não citou esse concílio, né? E tem essas questões, que isso vai influenciar também na leitura da carta. Então fica nessas questões assim para a gente descobrir. Eu creio, né, que Paulo escreveu para a região sul, para as igrejas ali da região da Galácia do sul, depois da sua viagem missionária. Então a gente data aí a escrita dessa carta no ano 49. Só para vocês terem ideia, tá vendo aqui, ó? Aqui é a Galácia de fato, a região, né, norte. Aqui era de fato a Galácia. Paulo ele visitou essas partes aqui, ó, a parte de baixo ali da Galácia. Deixa eu ver aqui.
Ó, e a gente tem que falar do contexto histórico para vocês entenderem por que Paulo escreveu essa carta. Lá em Atos 13 e Atos 14, como eu falei para vocês, se dá a primeira viagem missionária de Paulo. Ele sai de Antioquia da Síria, ele, juntamente com Barnabé, foram convocados ali pelo Espírito Santo, comissionados pelo Espírito Santo e pela igreja, e eles foram para Chipre, para a ilha de Chipre. Depois de ter feito ali o evangelismo lá, eles voltaram para o continente. E ali já em Perges, João Marcos, que era o cooperador de Paulo e Barnabé, ele abandona eles e volta para Jerusalém. E não é dito por que Marcos, João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, não se sabe por que ele abandonou Barnabé e Paulo. Ele ficou meio com medo, ele era um rapaz jovem, entra nessas questões e tal, nós não sabemos por quê. Talvez porque era uma área pantanosa, você poderia contrair alguma doença, talvez ele tenha ficado com medo por causa disso. Tanto que o apóstolo Paulo, por ter passado por essa região, ele contraiu uma doença que prejudicava os olhos dele. Tanto que ele fala aos Gálatas, a primeira vez que eu preguei para vocês foi por causa de uma enfermidade. Tanto que ele fala, se fosse possível, vocês tiravam até os seus próprios olhos para me dar. Então tinha alguma coisa a ver com a visão. Pode ser alguma coisa assim. O que acontece? Paulo volta para o continente ali em Perge, depois ele vai pela Antioquia da Pisídia, ele sobe lá para cima. E ali ele prega um sermão fantástico, gente, na sinagoga. E duas coisas ocorrem. No sábado seguinte, praticamente toda a cidade quase veio na sinagoga para ouvir a palavra do Senhor. E o que acontece também? Os judeus que estavam ali se encheram de inveja e começaram a pregar contra Paulo. Porque, poxa, a gente está aqui há tanto tempo, vem esse cara aí, prega e já converte praticamente meio mundo aqui. Eles ficaram com inveja por causa disso e começaram a perseguir o apóstolo Paulo, por causa disso. Depois eles foram para Icônio, depois foram para Listra, ali foram adorados como deuses, o pessoal adorou Paulo aí por causa de um milagre que ele fez. E os judeus fizeram uma incursão lá também, seduzindo as pessoas lá e acabaram por apedrejar Paulo. Então você vê que a primeira viagem missionária ali, em Atos 13 e 14, já foi debaixo de muita aflição, de muita perseguição. Só que Paulo permaneceu firme ali, ele e Barnabé. E depois ele vai para Icônio, foram para Derbe, E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio, Antioquia, e eles exortaram os irmãos a permanecer firme na fé, e nesta cidade elegeu anciões. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalia. E dali navegaram novamente, para a igreja-mãe em Antioquia da Síria. O que acontece? Por que eu contei tudo isso? Depois que Paulo funda essas igrejas, sai dali, missionários judaizantes entram nessas igrejas que Paulo havia fundado e começa a disseminar mentiras acerca do apóstolo Paulo, ou meias verdades, vamos dizer assim. Falava que Paulo não era um apóstolo autorizado de Jesus, porque ele não andou com os 12. E outra, o apostolado dele foi dado por homens, não foi por Cristo e tal, E outra, a mensagem que Paulo está pregando para vocês, ela é incompleta. Sim, a salvação é por Jesus Cristo, só que, porém, vocês têm que guardar a lei de Moisés, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que guardar o sábado, não comer carne de porco e dentre várias outras regrinhas. Aí o que acontece? Paulo fica sabendo dessas pessoas que adentraram nessas igrejas. E aí ele escreve essa carta para combater praticamente esse falso evangelho, no qual os irmãos da Galácia creram. Porque eles acataram essa palavra, essa mensagem desses judaizantes. O que é um judaizante, gente? Vocês lembram o que é um judaizante? É um judeu, que creu em Jesus Cristo, só que ele não abandonou ali as práticas do judaísmo. A gente sabe que as práticas judaicas é tipo como se fosse uma identidade do judeu. Por isso que eles não os abandonaram. Só que o entendimento deles era ainda deficiente quanto à salvação. A salvação era somente pela fé em Jesus Cristo.
Só que eles colocavam algo mais. Quando você coloca, gente, Jesus mais alguma coisa, você destrói a cruz. Você está dizendo que a cruz é insuficiente. Por isso que Paulo vai escrever uma carta, e uma carta dotada, cheia de sentimentos, né? Porque ali ele vai exortar aqueles irmãos, aqueles filhos na fé dele, tanto que ele vai falar assim: filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto até que Cristo esteja formado em vocês. Ele fala bem assim, né? Sentimental, como um pai, né? E ó, às vezes o sentimento dele está lá em cima. Essas pessoas que falaram isso para vocês, por que elas não se castram de uma vez? Sabe? Então, tem sempre altos e baixos da carta aos Gálatas. Vocês podem ver isso. Ó, após... O que eu falei? Então, o que Paulo faz nessa carta? Ele denuncia o cristianismo judaizado como um falso evangelho. Pois ele o quê? Ele atrela a Cristo ordenanças para completar a salvação. É o que eu falei. Jesus mais alguma coisa. Você destrói a cruz de Cristo. Você praticamente está dizendo que ela é insuficiente. E se vocês lembrarem da nossa série na Reforma, a gente falou dos solos Cristos, a suficiência de Cristo para a nossa salvação. Vocês lembram disso? Então, praticamente é o que vai ser tratado aqui também na carta aos Gálatas. Paulo, então, ele defende o Evangelho, pois aquilo que os judaizantes fizeram foi distorcer a mensagem, o que resulta em quê? Em maldição, gente. Esse outro evangelho, que é o que a gente vai ver na próxima mensagem, esse outro evangelho, que não é evangelho, ele traz a maldição de Deus. Paulo fala que é anátema. O que é anátema? É amaldiçoado. Ou seja, está desligado do favor de Deus. Porque Deus, ele se compromete a salvar somente segundo o meio que ele determinou. Ou seja, segundo Cristo somente. Não mais Cristo e mais alguma coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, como eu falei, a carta aos Gálatas é uma carta, uma epístola apologética. E nós, de já, a gente viu que tem uma introdução abrupta. Né? Do nada, Paulo, ele não agradece pela igreja, né? Ele já entra, já parece que ele anda com um pés, que nem a fotinha que eu coloquei aí, com um pezão na porta. Né? Isso, quebrando. Por que ele faz isso? Porque o sentimento de urgência está dominando a mente de Paulo nesse momento. Né? Por quê? Pois a semelhança de um pai, ele vai corrigir o filho, que ele está se desviando do caminho que Paulo deixou. Até coloquei aqui uma imagem aqui, né? Lá, ó, o pai falou, ó, segue esse caminho aqui, ó. Aí vem um amiguinho lá, chega aqui um amiguinho, presta a mão, né? Pega a mão de você aqui e te leva para um outro caminho, só que pela linha do trem. Não, aqui é mais rápido, é tranquilo, é o mesmo caminho, né? Tranquilo. Então Paulo, ele tá, meu Deus, meus filhos, né? Se eles permanecerem nesse caminho que eles foram colocados, eles vão morrer, eles vão sofrer as consequências disso aí. Né? Por isso que o sentimento de Paulo é esse, né? De urgência. E ele vai falar praticamente como voz de trovão. Né? Jerônimo de Belém, aquele que escreveu a Vulgata, né? Ele dizia que quando ele lia a Epístola aos Gálatas, ele podia ouvir os trovões, né? Ali que emanavam daquela carta, por causa dele falar desse jeito. Né? Manda o pessoal se castrar, né, e tal, ou até mesmo a questão dos sentimentos de um pai, ó, até agora eu estou sofrendo por vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Então Paulo está tomado de uma indignação por saber que a insensatez dos Gálatas os levara a se desviar do verdadeiro evangelho. E logo a gente já entra aí, né, chega, né, a gente entra Eu sempre fico meio assim nas introduções, gente, eu fico cansado. Porque eu sei que tem que ser uma coisa rápida, porque eu sei que toma muito tempo. Né? E a gente já entra no primeiro ponto aí, ó, o comissionamento divino, verso 1. Né? Diz assim, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. 3 pontos a gente pode destacar aqui. Nesse verso 1. Primeiro, Paulo ele tem consciência de sua autoridade apostólica. Né? Paulo
apóstolo, como você vê aí na parte A do versículo. E o que significa apóstolo? É uma pessoa que foi comissionada, foi lhe dada uma mensagem para ela passar essa mensagem adiante, né? Possuía uma conotação exata, significa um mensageiro especial, com status especial, desfrutando uma autoridade e um comissionamento que procedia de um organismo mais elevado que ele próprio. Porém, no uso neotestamentário, o termo apóstolo traz o sentido de alguém que falava com toda a autoridade daquele que o enviou. Então, quem comissionou? Foi Deus. Então o que ele está transmitindo ali são as palavras de Deus. Foi Deus que me comissionou, que me ordenou apóstolo. Então as minhas palavras são praticamente as palavras que Deus me deu para vocês. Então vocês têm que dar ouvido àquilo que Deus transmitiu a vocês através de mim. Por que Paulo está fazendo isso? Porque o apostolado dele estava sendo colocado em xeque. Paulo, ele não é um apóstolo de Jesus Cristo. Então o que ele falou não tem valor, né? Porque se você ataca o apostolado de Paulo, você destrói de fato a mensagem dele. A mensagem dele não merece... não merece... Como é que fala a palavra? Crédito. Isso, muito bem. Não merece crédito. Por isso que eles colocaram em xeque praticamente o apostolado de Paulo. Segundo, Paulo tem consciência de que sua autoridade apostólica não foi delegada por homens, nem pela igreja. Paulo não foi chamado por nenhum homem, não foi comissionado por homens, não foi comissionado nem por uma igreja, mas ele foi comissionado pelo próprio Deus. E ele tem consciência disso. E isso é muito importante ele defender aqui, por causa dessa questão de ter colocado em xeque. Paulo não foi um dos 12. Né? Paulo foi comissionado por homens. Se você coloca isso em descrédito, né, a palavra dele também vai entrar em descrédito. Terceiro, Paulo tem consciência de que sua autoridade apostólica procede tanto de Jesus Cristo como de Deus Pai, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Então foi o próprio Deus que o comissionou, que deu essa mensagem para o apóstolo Paulo. Ele não foi comissionado por homens, mas pelo próprio Deus. Então, se isso é verdade, né, os galateus deveriam dar ouvidos às palavras do apóstolo, não de outras pessoas. A palavra de Deus tem mais autoridade do que qualquer coisa que outra pessoa diga, né? Que nem até estava falando com a irmã Mitico ontem à noite, né? Nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática. Ela até anotou assim, nossa, gostei dessa frase. Falei, e de fato, irmã, memoriza isso daqui. Né? Porque quando uma pessoa estiver pregando e ela estiver pregando contra a palavra de Deus, né, e você levantou a anteninha lá, peraí, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu não vou ouvir o que essa pessoa está falando, porque ela contradiz a Escritura. Né? Até falei para ela da questão de sermos bereanos, né? Enquanto Paulo pregava em Bereia, os bereanos ficavam lá olhando na Escritura, no Antigo Testamento, para saber se tudo aquilo que ele estava pregando condizia que estava lá. Por quê? A palavra tem autoridade. A palavra é o que nos guia na verdade, né? E vocês têm que lembrar, eu já falei muito isso para vocês, homens são falhos, né? Por isso que a gente tem que estar debaixo da palavra de Deus, ser subordinado à palavra de Deus. Dado que, William Hendricks diz assim, dado que a mensagem de Paulo está respaldada pela autoridade divina, os que rechaçam a ele e ao seu evangelho, rechaçam a Cristo e, portanto, ao Pai que enviou e quem o ressuscitou dentre os mortos. Olha então, se os galateus rejeitam a palavra de Paulo, a mensagem de Paulo, quem eles estão rejeitando? É Paulo? Deus. Não, é Deus, isso mesmo, é Deus. Olha a seriedade disso. Porque foi Deus quem deu aquela mensagem. E a gente pode trazer já uma aplicação para nós hoje. Nós devemos dar ouvido às palavras de Deus, porque são palavras santas, são palavras que procedem do próprio Deus. Ela tem autoridade sobre nossa vida, né? Eu sempre falei para vocês, vocês têm que, quando vocês ouvirem qualquer pregador, se ele está falando a pura palavra de Deus, não creia que aquelas palavras são de um homem, mas que vieram do próprio Deus para orientar a vida de vocês. Ela guia, porque ela é a verdade. E quando você a rejeita, você não quer aplicar essa palavra na sua vida,
né? Você não está rejeitando o pregador, você está rejeitando o próprio Deus, né? Só que, lembre disso, você tem que supervisionar e saber se o que eles estão falando condiz com a Escritura, né? É por isso que vocês têm que ler, gente. É por isso que eu sempre falo para vocês, leiam, releiam, estudem, para vocês saberem se o que eu estou falando condiz com a palavra de Deus. Eu até falei para vocês, se vocês ouvirem e eu pisar fora da linha, você tem o dever de me exortar, para que eu não permaneça no erro e não continue conduzindo vocês no erro, né? Segundo, e é o que a gente vai falar agora, um coro à retratação. Paulo diz: e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Gente, o que as pessoas fazem aqui com o apóstolo Paulo, juntamente com o apóstolo Paulo? É como se fosse um coro, chamando esses irmãos que estão no erro a eles se retratarem, a eles voltarem para a verdade. E é algo que nós devemos fazer com os nossos líderes. Se o nosso líder está exortando alguém que está no erro, nós devemos unir forças com ele para exortar, para chamar. É como se fosse um coro, vozes juntas, chamando essas pessoas que estão no erro para a verdade novamente. Vocês estão no erro, queridos, né? Como o nosso pastor, o nosso mestre estão falando aqui para vocês, a gente se une a ele para trazer vocês também, para chamar vocês ao arrependimento, à verdade. Terceiro, o desfrute da verdadeira paz. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Martim Lutero, gente, ele diz assim. Martim Lutero diz apropriadamente que a graça liberta do pecado, enquanto a paz acalma a consciência atribulada pelo pecado. Já que o pecado e a consciência são os dois carrascos que nos atormentam, a graça trabalha na remissão de pecados e a paz atua no apaziguamento da consciência atormentada. Obviamente, o perdão não pode vir pelo cumprimento da lei, porque nenhum pecador é capaz de cumpri-la. Ao contrário, a lei revela o pecado, acusa, aterroriza a consciência, declara a ira de Deus e leva as pessoas ao desespero. Somente pela graça o pecado pode ser removido e somente a paz pode acalmar a consciência culpada. Aí em amarelo aí. Por esta razão é impossível que a consciência seja aplacada a não ser pela paz que vem por intermédio da graça. Gente, você só pode desfrutar de verdadeira paz se você tem a graça de Deus. Porque toda paz que o mundo ou que os homens podem oferecer a você, ela é passageira. Só pode desfrutar de verdadeira paz aquele que tem a graça de Deus, aquele que tem a misericórdia de Deus, aquele que está sobre a graça de Deus. Porque vocês tendo a graça de Deus, né, tendo a misericórdia de Deus sobre você, você desfruta. Vocês lembram de Romanos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A gente não tem mais conflito com Deus. Aí a gente tem paz, né? Aqui, quando Paulo fala graça e paz, né? É um cumprimento que nem, principalmente paz, né? No mundo antigo era normal. Mas só pode desfrutar dessa paz, a verdadeira paz, aquele que tem essa graça de Deus sobre a sua vida. Só assim você vai desfrutar verdadeiramente de paz, a verdadeira paz, que te traz tranquilidade. Hernandes Dias Lopes diz assim: ambas, graça e paz, são dádivas, tanto do Pai como do Senhor Jesus Cristo. Não geramos graça nem criamos paz. Essas bênçãos emanam do trono de Deus para nós. Não por causa de quem somos ou fazemos, mas por causa de quem Deus é e do que Ele fez por nós em Cristo Jesus. A gente só tem essas questões, gente, ambas, graça e paz, por meio do nosso Mestre, por meio do nosso Senhor, por meio do nosso Deus, que fez com que recebêssemos elas, não pelos nossos méritos, não por aquilo que a gente fez, mas por aquilo que Ele fez para nós em Cristo Jesus. Sempre e sempre. Você só vai desfrutar dessa graça e dessa paz se você estiver ligado a Jesus Cristo. Lembre disso. Por que é importante Paulo falar isso para os Gálatas? Porque o caminho que vocês estão tomando está muito longe da graça, está muito longe da paz, né?
O caminho que vocês tomaram está desassociado, gente, da graça e da misericórdia de Deus. Do meio pelo qual Deus salva, que é Jesus Cristo. Cristo somente. Por isso que Paulo está preocupado, ele vai combater sempre essa questão da graça com essa questão das obras aqui em Gálatas. 4. A essência do Evangelho. Depois de Paulo defender o seu apostolado, né, falando que ele foi comissionado por Deus, mediante Jesus Cristo e tal, Paulo ele vai passar aqui a defender o Evangelho agora. Né? Paulo vai da saudação para o grande evento histórico no qual a graça de Deus foi exibida e do qual deriva a sua paz, ou seja, a morte de Cristo Jesus na cruz. Aqui ele entra na essência do Evangelho. Veja aí, do verso 4 ao verso 5. Jesus Cristo, né? O qual, ele o quê? Se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. 3 verdades, novamente, gente, pode ser destacada aqui. Primeiro, a natureza do sacrifício de Cristo. Segundo, o propósito do sacrifício de Cristo. E terceiro, a origem do sacrifício de Cristo. A gente vai ver os 3. Primeiro, a natureza do sacrifício de Cristo. Ele fala aí no verso 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Cristo, gente, ele se entregou em nosso lugar, gente. Algo que nenhum de nós poderia fazê-lo. E vocês sabem o porquê. Nós não somos um sacrifício perfeito perante Deus. Nós estamos maculados com o pecado de Adão. Maculados com o nosso próprio pecado. Então, se a gente se oferecesse naquela cruz para apaziguar a Deus pelos nossos pecados, isso não surtiria efeito. Nenhum homem ou mulher pudesse sacrificar, se pudesse sacrificar um monte de gente, não resolveria o nosso problema. Nosso problema era indissolúvel, não tinha como nós resolvermos. Somente Deus poderia resolvê-lo por nós. É por isso que Paulo centraliza essa questão aqui. Ele se entregou a Jesus Cristo por nossos pecados. É Ele que se entrega. É Ele que apazigua. É Ele que nos reconcilia com Deus. Por isso que é importante nós olharmos para Cristo, conhecermos a obra de Cristo e se deleitar na obra de Cristo, porque Ele se entregou a si mesmo. E Ele não se entregou por uma coroa, Ele não se entregou por dinheiro, né? Mas Ele se entregou por amor. Se entregou para o quê? Nos dar justificação. Lembra que em Romanos até falei quando o Pai, ele vê a obra de Cristo, ele se torna satisfeita, ele brada dos altos céus, vocês são justos, vocês são puros, vocês são santos, não por aquilo que vocês fizeram, mas por aquilo que o meu Filho fez por vocês. Confiem nele, se fiem nele, abracem a ele. Somente assim vocês se reconciliam comigo. Então Deus está falando isso nesta noite. O Filho se entregou por nossos pecados. O que isso traz para nós? Que implicações isso traz para nós? Será que Jesus fez 90% e eu tenho que fazer 10%? Será que ele fez 99% e eu tenho que fazer 1%? Não, gente. Cristo se entregou por os nossos pecados. Ele resolveu esse problema para nós. Ele nos deu justificação. Está tudo na conta dele. O sacrifício, a obra dele é suficiente. Então, né, se você tem alguma esperancinha ainda, eu estou fazendo algo para merecer essa salvação. Ele fez, mas eu também tenho que fazer minha parte. Se você está pensando assim, abandone ela. Porque não há como nós agradarmos a Deus sem Cristo. É Cristo que fez toda essa obra por nós. E nossa confiança tem que estar depositada nele, não em outras coisas. Os judaizantes antes falavam, não, era Cristo mais a lei. É Cristo mais a guarda do sábado. É Cristo, né, não pode comer carne de porco, né? Pensou, você não ia comer uma feijoadinha, ou um corinho de porco lá, um torresmo. Que tristeza, né? Graças a Deus isso foi livrado, né? A gente pode desfrutar dessas coisas. Mas, meu Deus, né?
colocando regrinhas para a salvação. E não pense, queridos, que isso só está no passado, que isso foi resolvido no passado. Ao longo da história da igreja, inúmeras pessoas fizeram isso, começaram a colocar regras para a salvação. Alguns de vocês saíram de seitas que falavam isso. Se você tem que se vestir de tal modo, se você não pode cortar cabelo, você tem que guardar tais dias, tais festas, coisas, né, tradições, para você realmente ser salvo. Se você quebra isso aqui, desculpe, não tem mais chance para você. Onde está isso na Escritura? Paulo, ele pregou aos irmãos da Galácia ali o verdadeiro evangelho. As minhas palavras devem ser ouvidas, não dessas pessoas. O que elas estão falando aí contradiz aquilo que eu preguei para vocês. É isso que Paulo vai pregar ao longo, né? Principalmente na segunda mensagem que nós vamos falar, né? O outro evangelho. Cristo não foi à cruz por fraqueza. Ele não foi pregado no madeiro como um mártir. Ele não foi morto porque Judas o traiu em troca de dinheiro, nem porque Pilatos o sentenciou por covardia. Ele foi crucificado porque se entregou voluntariamente por amor. Amor a nós. Amor àqueles que ele chamou, que ele escolheu desde antes da fundação do mundo. João 10:11 diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Então, ele se entregou. Lembra que eu já falei muito para vocês sobre a obediência ativa e passiva de Cristo? Né? Entra aqui também. O que é a obediência passiva? Cristo se entrega. Ele foi levado ao matador como uma ovelha muda. Ele não revidou, ele se entregou por nós. Né? Se entregou em nosso lugar, sofreu a justa ira em nosso lugar. Ele pagou a dívida em nosso lugar. Por isso que sempre seja cristocêntrico, gente. Sempre se volte os seus olhos para Cristo. Essa é a maior obra da qual nós não devemos tirar nossos olhos. Porque ali está a reconciliação que nós temos com Deus. Nenhuma outra coisa pode nos religar com Deus. Tanto que nós até falamos, né, irmã Marilene, ontem à noite sobre a questão de religião. Né? Nenhuma religião pode religar você com Deus. Nenhuma prática pode religar você com Deus. Somente Cristo pode religar você com Deus. Só Cristo. Ele é suficiente, a obra dele é suficiente. Martim Lutero comenta, ele deu. Quem? Jesus, né? Aí ele fala, o quê? Não foi ouro, nem prata, nem animais de sacrifício, nem cordeiros pascuais, nem anjo, mas a si mesmo. Aí ele continua, pelo quê? Não por uma coroa, nem por um reino, nem por nossa santidade ou justiça, mas por nossos pecados. E Lutero continua, estas palavras são verdadeiros trovões do céu contra todo tipo de justiça própria. Uma vez que sabemos que Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, entendemos que somos pecadores, incapazes de nos salvar, e deixamos de confiar em nós mesmos e em nossa justiça. Então, quando nós entendemos isso, a gente para de confiar. Porque eu não consigo me entregar e me salvar de meus próprios pecados? Cristo fez isso por mim. Então, a gente, né, toda aquela suficiência que nós temos, né, não, eu sou insuficiente. Aí é o que eu sempre falo, a gente se lança aos braços do Salvador. E é Ele que nos cobre com a sua justiça. Não é nós mesmos. Para os galateus, fascinados com a ideia de que a observância da lei mosaica poderia salvá-los, era crucial que Paulo frisasse que somente a morte de Cristo pode satisfazer as exigências de Deus. Aí eu coloco em amarelo aí. Buscar satisfazer a justiça divina através de obras humanas seria o mesmo que afirmar a insuficiência da cruz. Coloque isso na mente de vocês. Se alguém falar para vocês que é Jesus mais alguma coisa, essa pessoa está falando que a cruz é insuficiente. Por isso que eu falo, os judaizantes ali eles estão destruindo a cruz de Cristo.
Por isso que Paulo ele fica louco. Ele é tomado de uma santa ira, uma indignação, para fazer de tudo para trazer esses irmãos de volta à sensatez. Tanto que no capítulo 3 ele até fala assim: ó Galateus, quem os enfeitiçou? Ele fala bem assim, né? Quem os iludiu, os enfeitiçou? Meu Deus! Vocês estão por uma vereda que vai levar à morte. É como aquela fotinha que eu dei, né? Trouxe a criancinha para a linha de trem. Não, aqui também é o caminho, ó, né? Só que mal sabe ela que o trem vai passar ali e vai, né, matá-la. Então por isso que Paulo tem essa urgência em trazer à mente dos galateus a sensatez. 2. O propósito do sacrifício de Cristo. Ponto 2. Para nos desarraigar deste mundo mau, perverso. A libertação de qual Paulo fala não é um livramento do mundo material, mas do mal que domina este mundo. Este mundo jaz no maligno. Portanto, aqueles que estão nele, com exceção dos cristãos, é claro, né, andam conforme o espírito rebelde que habita nos filhos da desobediência. Por isso, Paulo nos orienta a não se conformar com o presente século, porque o inimigo é dono desse século. Quando ele fala, não se conformei com esse mundo, com esse século, com esse sistema, é porque esse sistema está tomado pelo diabo. Você olha lá fora, você vê as pessoas desenfreadamente seguindo o curso deste mundo. E só tem declinado na questão moral, nas questões... É degradante. Porque essas mentes estão tomadas pelo inimigo. Só que Paulo fala que nós, pelo meio da obra de Cristo, nós fomos resgatados, nós fomos desarraigados deste mundo perverso. Nossa mente mudou, nossa mente foi transformada para viver não mais para nós mesmos, mas para Deus. É isso que aconteceu com todo crente genuíno que creu em Cristo. Ele foi transformado. Ele foi tirado, olha gente, ele foi desarraigado, gente. Tirou pela raiz, gente. Tome isso em sua mente. Por isso que o cristão é nova criatura. Novos desejos, novos deleites. Por mais que ele viva nesse mundo, ele não está sujeito, ele não quer mais andar como o mundo anda. Porque Deus o desarraigou. Tirou desse mundo de trevas e levou para o mundo do Filho do seu amor. Para o seu reino. E eu coloco aí, ao tirar-nos dentre os condenados à morte, ele consequentemente nos resgatou. E nos resgatou de quê? Desta presente era perversa. O verbo traduzido como resgatar significa livrar ou libertar alguém do poder de outra pessoa. E aqui, claro, há um breve lampejo do tema da carta, a liberdade cristã. Foi para a liberdade que ele nos libertou. Certo que ele está falando aqui do jugo da lei, do jugo das obras da lei. Mas querendo ou não, é libertação. Nós somos libertos desse mundo, nós somos libertos do jugo da lei. E dentre inúmeras outras coisas. Então, por isso que fala, a carta da liberdade cristã. Nós somos libertos, tanto deste mundo, como das questões ali, das obras da lei. E terceiro, a origem do sacrifício de Cristo. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Gente, a cruz não foi o plano B de Deus, sabia? Não foi o plano B de Deus. Aconteceu lá, Jesus, você vai ter que ir lá morrer. Não foi isso. Foi o plano A. Foi o plano A. Desde o princípio, Deus já tinha arquitetado a morte do seu filho pelos seus. O cordeiro que foi imolado quando? Antes da fundação do quê? Do mundo. Antes de Deus criar todas as coisas, já estava decidido que Cristo iria morrer pelos seus, para nos resgatar desta era perversa, para nos remir, para nos justificar de nosso pecado. Ele ia ser entregue pelos nossos pecados. Então, tudo está arquitetado. Deus sabia de tudo, As coisas não pegaram Deus desprevenido, Deus sabia que Adão ia cair. Deus sabia o que ia decorrer ao longo dos séculos. Mas ele já tinha em mente, ele já tinha preparado como nós íamos ser redimidos, como nós íamos ser resgatados. Não era pelo nosso esforço pessoal,
mas era pelo seu próprio Filho, mediante aquela cruz sangrenta, terrível, naquele Monte Gólgota. Então eu falei para a irmã Mitico ontem, né? O que Deus não permitiu que Abraão fizesse no Monte Moriá, Ele o fez com o seu próprio Filho. Ela ficou surpresa em saber disso, né? Que praticamente falam que o próprio Monte Moriá era o monte onde Cristo, posteriormente, quase 2000 anos depois, iria ser morto por nós. Deus fez isso por nós, porque tudo estava no plano dele. Então tudo ocorreu conforme Deus o queria. E para terminarmos o 4, a doxologia. O que é doxologia? Quem sabe? Está no verso 5. Deus, né? A quem seja o quê? A glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo, ele não se aguenta. Ele irrompe em louvor. Por quê? Porque quando você entende o Evangelho, gente, quando você entende a graça que nos foi concedida mediante Jesus Cristo, não tem como você ficar quieto. Você faz como Paulo, você glorifica a quem seja dada a glória, porque esse plano maravilhoso que Deus arquitetou lá no passado repercutiu em mim aqui. Ele me resgatou. Esse plano mediante o seu Filho, aquele sangue derramado naquele Calvário, ele rebate em mim, ele chega até mim e me resgata e me reúne com Deus novamente. Por isso que Paulo, ele irrompe em louvor. Ele agradece, ele não se aguenta. Por isso que ele termina: a quem seja dada a glória para todos sempre, né? Pelos séculos dos séculos. E até solta um amém no final. Esse é o plano da redenção, gente. Uma mente que é tomada pelo Evangelho, ela não tem como ela não ser grata por aquilo que Deus fez por cada um de nós. Pois Ele fez todas as coisas. Algo que nenhum de nós, por mais que se esforcemos por toda a nossa vida, não conseguiríamos fazer por nós mesmos. É por isso que a gente se ajoelha aos pés da cruz e glorifica aquele que morreu por cada um de nós. Que o Evangelho, né, permeie a mente de vocês. Vocês façam isso, como Paulo fez. Glorifiquem a Ele. E aplicações, né, para a gente terminar. Primeiro, a palavra de Deus está acima de qualquer ensinamento humano. Todo ensinamento humano tem que ser colocado à prova, por mais belo que seja, tá? Porque se não condiz com a palavra de Deus, isso pode estar te levando ao erro. Como aconteceu com os Gálatas. Eles colocaram em xeque o apostolado de Paulo. Colocando em xeque o apostolado de Paulo, aquelas palavras você não precisa dar crédito. Ou era uma meia-verdade, né? É Jesus mais alguma coisa. A mensagem dele é incompleta. Só que tudo aquilo que é passado para nós, queridos, nós devemos conferir nas Escrituras para saber se é aquilo mesmo que Deus disse, que Deus ordenou. Porque nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática. Tradição deve ser colocada, né, à prova pelas Escrituras. Né? Os ensinamentos humanos, à prova pela Escritura. Se não tiver, se não passar, você pode descartar. E não precisa ter medo. Muita gente vai até falar: não, se você não me obedecer, a maldição virá para você. Não. Porque o meu Deus, Ele ordenou aqui, está aqui na palavra dEle. É assim que eu vou andar, é assim que eu vou caminhar. Porque esta é a verdade. Ela me guia na verdade. E tudo que vai contra, nós devemos descartá-la. Porque isso pode nos conduzir a vias erradas, a caminhos errados, que nos vai levar à morte. Então, praticamente, essa é a primeira aplicação quando Paulo fala ali do apostolado dele. Eu sou o apóstolo, comissionado não por homens, não por igrejas, mas pelo próprio Deus. Então, minhas palavras procedem do próprio Deus. Ou seja, então, ela é a verdade. Então, qualquer outra pessoa que vem, por mais credibilidade que ela possa passar, ela nunca estará acima da palavra de Deus. Então, tenha isso na mente de vocês.
Segundo, a união das vozes na repreensão do erro. Quando você vê um irmãozinho no erro, o que você tem que fazer? Vai lá, um irmãozinho no erro, quando ele estiver errado. Né? Ele fez alguma coisa errada. Né? Você vai lá e exorta ele. Né? Se ele não te ouvir, o que você faz? Traz mais um, traz mais um irmãozinho, irmãzinha, vai lá para exortar. Né? Por quê, gente? Um coro faz com que a pessoa volte à sensatez. Volte do erro, saia do erro. Tio, sim. Se mesmo está sendo mais pouco, ele não pode falar, ela continua cacete mais? Se ele continuar no erro, você traz mais um. E continua cacete até... Isso. Se ele não obedecer, aí você leva lá pro pastor. Né? O pastor vai lá, ó, vai com o cajado ali. Né? Se ele não se arrepender, a gente, né, desculpa, a porta está ali. Né? Você não pode ficar no nosso meio, né? É o uso da disciplina da igreja. Né? Porque o erro não pode permanecer conosco, porque isso contamina. É que nem uma maçã podre. Se você deixar ela com as outras maçãs, vai contaminar. Então tem que tomar cuidado. Uma maçã com inseto. Isso. É isso mesmo. Terceiro, não resta nada para fazer quanto à salvação. Essa obra somente poderia ser feita por Cristo. Sua obra é suficiente. Portanto, abandone qualquer tentativa de se salvar que não seja o que? Por meio de Cristo Jesus. Então, se você tem alguma esperancinha que Deus vai te abençoar mais, porque você está orando mais, porque você está lendo mais, porque você está fazendo qualquer outra coisa a mais, abandone isso. Porque toda a obra já foi feita pelo nosso Mestre. Então, vocês têm que aprender a descansar nos méritos de Cristo. Né? Tanto que eu falei para a irmã Mitico ontem à noite, né? Não, irmã, a gente é salvo pelas obras. Ela olhou assim, hã? Como assim, irmão? Eu falei, sim, irmã, nós somos salvos pelas obras de Cristo. Na hora que eu falei as obras de Cristo, ela achou de dar risada. Falei, gostei, vou usar essa. Não, a gente é salvo pelas obras de Cristo. Então descanse nos méritos do nosso Salvador. Só Ele pode nos salvar, só Ele nos reconcilia com Deus. Nada pode ser feito por nossas mãos. Sempre tenha isso na mente de vocês. E amém. A gente termina por hoje. Amém, queridos? Morriram. Nos apresente a Deus. Amém? Ajuda-nos, Senhor, a compreender mais a tua palavra, a guardarmos a tua palavra nos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, possamos permanecer firmes e na tua palavra, Senhor. E com isso que as nossas vidas transformadas, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, por cada irmão que está aqui, porque eles também não puderam estar, que eles serão abençoados. Pedimos, Senhor, que nos dê um final de semana abençoado na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.